Eu queria compartilhar com você uma palavra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Coloca na tela para mim, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos falar sobre a mensagem da ceia. Essa mensagem é importante para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso entendimento. E eu queria que a gente pudesse aprender algo do Senhor hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 13. Diz assim, todos encontraram aí, amém? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem. Não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos em Jesus, o que morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Deus, os tornará também a trazer com Ele. Dize-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, não poderemos vir a dormir, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, o som do arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois que ficaram vivos serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontrarão o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? É bom pregar nesse texto, mas é difícil, hein, irmão? Vamos lá, hein? O povo da teologia aí me ajuda. Levanta a plaquinha para me ajudar aí. Irmãos, eu queria compartilhar para você nessa manhã uma mensagem da ceia. A ceia do Senhor aponta para o sacrifício de Jesus, onde Ele instrui seus discípulos, instrui também a sua igreja, na pessoa do apóstolo Paulo, a comermos do pão e bebermos do vinho. É interessante que Paulo, ele é o homem que mais ensina a doutrina à igreja do primeiro século. E o que Paulo descreveu serve para a gente até hoje. Eu me lembro de quando eu estava no seminário, o irmão veio reclamar, não sei porquê, que você, para ser pastor, tem que fazer seminário. O apóstolo Paulo não fez seminário e foi pastor. Eu falei, é por ele que a gente faz seminário, que ele escreveu é difícil demais. Se ele escrevesse mais fácil, não precisava mesmo. Toda igreja que avança no Senhor é uma igreja que possui uma doutrina. A doutrina é a ferramenta do céu que o Senhor entregou para trazer ordem ao corpo de Cristo. Eu me lembro quando eu era mais jovem, falava assim, não, lá na Batista não tem doutrina. Oxe, você não sabe o quanto é doutrinário o negócio. Por quê? Porque temos uma regra, um funcionamento, um entendimento. É bem verdade que as doutrinas bíblicas, elas permanecem para sempre. Elas não mudam. Os ensinos bíblicos são os mesmos desde o primeiro século, vai ser até Jesus voltar. Mas as nossas práticas e atividades, elas vão se variando. Porque vai se adaptando ao tempo, à sociedade que vivemos. Eu sou de um tempo, irmãos, da minha geração, quando eu me converti, que para tudo o crente fazia culto em casa. Comprou um carro, culto de gratidão. Você também é cascudo, né? Então você sabe. O cara passou no ensino fundamental, no ensino médio, culto de gratidão. A gente chegava na casa da irmã Maria, com uma pizza, tinha lá uma pizza de sardinha, um guaraná de garrafa, um suco de pozinho e um bolo de fubá. Era assim a igreja antigamente. E nós não mudamos. Essa geração, tudo era para Deus. Para Deus. Foi Deus que deu emprego, foi Deus que deu o carro. Pastor, eu comprei um cavalo, vamos consagrar a Deus. Você está rindo que você não morou em roça. Porque quem morou em roça, eu já consagrei cavalo, irmão, para o Senhor. Eu estou falando sério. O pastor vai lá em casa orar, porque nós compramos um bem. Eu fui lá orar, tinha 2 cavalos lá. Pastor, agradece o Senhor pelos cavalos aí. Você já ungiu o cavalo, pastor? Falei que não me vejam fazendo isso. Não vou dizer se ungiu ou não, mas orei. Isso aí, era a geração do passado. Vem uma outra geração, que era tudo por Deus. Porque Deus deu, eu agradeço. Porque Deus deu, eu faço. Nós vemos um tempo em que Deus vai saindo do nosso meio social. A gente é capaz de fazer uma grande festa, e porque tem alguém que bebe uma cervejinha, a gente até bota. Bota lá no cantinho para o tio que não bebe, porque se ele não botar, não beber, ele não vem. Bota um funk para tocar lá, um sertanejo universitário, porque se não botar, o primo que não é crente não vem. Eu tive um embate um dia com uma pessoa que falou, pastor, no meu casamento, posso botar música da Anitta?
acho melhor não, filha. Eu acho melhor você botar música, né, da Cassiane. Não, pastor, mas aí vai ter parente que não vai. Falei, quando você vai na festa deles, eles colocam Cassiane para você? Eles param de tocar lá o Safadão e botam lá Lauriette e Catarina para tocar? Diante do trono, trazendo a arca, não botam. Então por que você tem que homenagear que eu não te homenageei, minha irmã? É impressionante que a gente vai relativizando. Em nome de alcançar os perdidos, a gente até mexe um pouquinho nos nossos padrões. A gente muda um pouquinho os nossos padrões só para poder enfeitar um pouco aquilo que é o evangelho verdadeiro. A grande crise que a gente encontra hoje, irmãos, é o analfabetismo da Bíblia. As pessoas não conhecem a Bíblia. Elas conhecem tudo. Elas sabem a métrica do Instagram para arrumar seguidor, mas não conhecem um salmo além do 23. Por que isso? Porque a maior arma do inimigo é o desconhecimento do que a palavra nos ensina. E aí, naturalmente, nós nos tornamos presas fáceis. Satanás joga uma grande isca para a gente belisca essa isca e é arrastado por todo o vento de doutrina que está à nossa volta. O evangelho não é confortável, irmãos. A mensagem da cruz é pesada. A gente vai para o céu, não pagamos o preço para chegar no céu. A salvação, ela é pela graça, ela não é de graça. A Bíblia diz que de graça foi salvos por meio da fé. A Bíblia diz, pela graça foi salvo por meio da fé. Nós não fomos salvos de graça, foi pela graça. Porque Ele pagou um preço que eu não posso pagar. Se o senhor falar assim, Luiz Wagner, você está disposto a morrer pela igreja? Eu falaria, claro que não, senhor. Eu só sou obrigado a morrer pela minha esposa. Amém, irmão? Está duro ou está legal? Amém, porque senão, depois vocês fazem cara feia para mim. Por isso que eu cumprimento na chegada, que na saída é pior. Pegou? Pegou aí? Pegou a visão? Instalou o drive? Virou a chave? Hoje é assim, irmãos. Eu não tenho nada contra o coach, nada, é maravilhoso, irmãos. É bom demais, vá lá, faz um monte de treinamento, cresça, destrave a mente, seja rico, vá, avance. Só que, infelizmente, o evangelho, ele é tratamento. Às vezes, Deus vai nos ferir para nos curar. Porque o profeta Oséias diz que o Senhor, Ele que fez a ferida, Ele a ligará. Ele nos restituirá. E aprendemos a viver pelas cicatrizes do evangelho que carregamos. Evangelho é renúncia. E agora temos aqui um texto interessantíssimo que Paulo está falando à igreja em Tessalônica. Essa mensagem, irmãos, de Paulo pertence a um povo específico que chegou a nós. Paulo não manda essa carta para Éfeso, não manda essa carta para Colossos, não manda essa carta para Filipos, para a cidade de Filipos, não manda, esse texto não é enviado para a igreja de Pérgamo, de Tiatira, não, ela é enviada a Tessalônica, porque há um problema em Tessalônica. Tessalônica, ela é tomada pelo conhecimento dos epicureus, dos filósofos daqueles dias. A filosofia grega, ela invadiu Tessalônica e também invadiu a igreja. Irmãos, a maior crise da filosofia não é a vida, mas sim a morte. Os filósofos não falavam da morte. Eles criaram um universo paralelo. Quem criou o metaverso foi Platão, irmão, não foi hoje em dia. Eles criaram um universo paralelo para tentar enfeitar a morte. E aí Jesus, quando ele vai ser elevado aos céus, os varões que estão do lado dele subindo, falam assim, por que vocês estão olhando para cima? Preocupados, vocês verão também ele descer com poder e glória. Pronto. Aquela geração pensou, bom, se nós estamos vendo ele subir, nós vamos ver ele descer. Então ninguém vai morrer sem que ele volte. Os discípulos pensavam que Jesus foi assunto aos céus e no mês que vem ele voltava. Para dizer a verdade a você, irmão, eu sou crente há 36 anos. Há 37 anos eu sou crente. Eu estou há 37 anos ouvindo que ele vai voltar. E quando eu era mais novinho na fé, eu tive uma aula na escola bíblica dominical
e a tia Cláudia falou assim, Cláudia Leal, ela falou assim, irmãos, fiquem atentos, que como um trovão, Jesus vai voltar. Irmão, quando chovia, batia um trovão, eu fechava o olho e falava assim, eu estou aí aqui, não me esquece não, hein? A gente, quando é novo na fé, a gente consome o que nos ensina. A gente não consegue ter discernimento para entender algumas coisas. Por isso é importante a escola dominical, para você poder ler e entender, tirar dúvida, aprender e crescer. Aí eu fui lendo um pouco mais, fui descobrindo que não era bem assim como fui ensinado. Mas uma coisa é fato. Num piscar de olhos ele volta. Porque assim como o relâmpago, a gente até cantava, porque assim como o relâmpago que sai no Oriente, se mostra no Ocidente. O povo da antiga, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus, anos 80 geral, hein? Eu estou até preocupado. Você não sabe. Você só conhece as novinhas, né? Essa é das antigas. Você sabe essa? Estou te falando que a gente está antigo, varão. Agora pensa. A igreja lá começou a ter o seguinte ensinamento. Olha, então funciona assim. Os que morreram, já era. Não vão poder ir para o lugar que Deus preparou para eles. Não vai ter eternidade. E a igreja começou a se entristecer. Não há nada pior do que uma igreja triste. Para aqui, Tessalônica, e vem para cá. Nada é pior do que uma igreja triste. Uma igreja triste, irmãos, ela não consegue avançar. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Quando recebemos uma mensagem que nos entristece, acabou tudo. Aquela igreja estava triste. Por quê? Porque ela estava ignorante. Ela não tinha conhecimento de algo. E Paulo fala, vocês ignoraram o entendimento. Mas ninguém explicou para eles isso. Então Paulo está explicando agora. Olha, não fiquem tristes por aqueles que já partiram. Não fiquem tristes. Não fiquem preocupados. E aí Paulo vai falar um negócio interessantíssimo. Quanto àqueles que dormem. Paulo está falando de morte. Só que ele cita a expressão dorme. E a gente, por conta de uma influência do credo católico, começamos a aprender que existe um descanso para a alma. Não é nosso isso. O descanso é para o corpo. O descanso é para o corpo. A alma não tem descanso. E aí a gente vai começar a construir um negócio aqui. Fique mais atento, você vai entender. Vamos entender sobre isso. Primeiro princípio que Paulo está trazendo para eles, para a comunidade de judeus daquele tempo. Para um judeu, naquele tempo, dormir e morrer era quase a mesma coisa. A diferença é que quando a pessoa não acordava, eles entravam em crise. O porquê que essa pessoa veio à morte. Essa foi a crise arrastada por muito tempo na filosofia e que, por conta do Império Greco-Romano, se alinhou à linguagem dos hebreus do primeiro século. Eles não tinham crise com isso. Aquela geração não tinha crise com a morte. Só que quando a cultura dos gregos ela invade o planeta todo, aquelas pessoas começaram a ter crise com o assunto. E isso invadiu a igreja. Então Paulo vai ensinar sobre isso. Só que Jesus, antes de Paulo, ele usa essa expressão para pessoas que estavam mortas. Jesus, ele está com seus discípulos e é avisado a Jesus que Lázaro estava muito enfermo. Então Jesus ele se direciona até o caminho, só que ele demora 4 dias. E no meio do processo, ele acaba de sair de Betânia e ele vai voltar para Betânia. E aí os discípulos falaram assim, Senhor, o senhor está triste porque Lázaro está doente? Sim, estou triste. A enfermidade é para a morte, é o recado, volta lá. E aí alguém fala, olha, vamos lá. Vamos não, vai ter apedrejamento, vamos ser mortos, vai ser difícil. E Jesus vai para os discípulos, no versículo 11 do capítulo 11, fala, assim falou a eles, Lázaro, nosso amigo, dorme, vou para despertá-lo. Primeiro ele fala que está dormindo. Bom, até aí, o discípulo fala, Senhor, se está dormindo, está tranquilo.
Aí Jesus depois fala abertamente, não, Lázaro morreu. E eu vou lá para que se manifeste a glória de Deus. Jesus chega numa casa, na casa de um homem importante chamado Jairo, e na casa de Jairo tem a filha doente, e quando ele entra na porta da casa, falaram para o Jairo, não, a tua filha morreu, não incomodas o mestre. E ele falou, não, fica tranquilo, Jairo, crê somente. Quando ele chega na porta da casa, ele entra na sala, está todo mundo chorando, Jesus fala assim, olha, vocês estão chorando porque a menina só dorme. Imagina o médico que fez o laudo, essa menina não dormiu, mas abre aqui um parênteses, quando uma criança morria naquele tempo, quando um jovem morria, eles faziam a necrópsia, abriam o corpo para entender o porquê que alguém morreu tão novo. Porque no seu entendimento as pessoas iam até o final do seu tempo de vida, que era na faixa dos 55, 60 anos. Então aquela menina ia ser aberta no meio, iam dilacerar o corpo dela para encontrar o motivo pelo qual essa moça morreu. Jesus entra no quarto e dá uma palavra para aquela menina, Talita Cumi, que quer dizer, menina, te digo, levanta-te. A mesma palavra que ele usou com o filho da viúva de Naim. Ele parou do lado do caixão, tocou nele e falou, jovem, te digo, levanta-te. O menino sentou e começou a falar. Então Jesus trata vida, morte e sono da mesma forma. Porque a morte tem a ver com o nosso tempo humano. Deus não conhece morte, nós conhecemos. Deus não projetou morte para o homem. O homem, depois que comeu do fruto da árvore da vida, aí sim a morte passou a fazer parte do nosso cardápio de vida. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5 que o salário do pecado é, então vamos todos nós morrer. Agora, o que eu carrego com essa informação? Esse que é o desafio da fé. O que eu carrego com esse entendimento? Lá para os gregos, o entendimento era o seguinte, a morte leva o homem para um outro ambiente. Paulo, ele é um confrontador da cultura da filosofia grega. Paulo não era um homem de boa aparência, não era um homem ele era um homem com muita formação, um homem de um currículo invejável. Porém, segundo os teólogos mais eruditos, ele era um homem que possivelmente era calvo. Não sei por que rico não fala calvo. Ele possivelmente tinha um problema de visão. E ele possivelmente podia mancar de uma das pernas. Não era um homem de alta estatura, segundo Flávio Josefo, um homem de aproximadamente 1,65 m de altura, e aquele homem um dia chega no local do maior discurso da humanidade para o conhecimento filosófico, e ele começa a procurar qual Deus que ele vai representar na sua fala no aerópago. De repente ele encontra uma pedra, ao Deus que não conhecemos. Ele sobe sobre aquela pedra e fala, hoje vou falar de um Deus que vocês não conhecem. E quando Paulo começa a falar, as pessoas começam a trazer os livros de ensinamento e queimá-los e falar, queremos o Deus desse homem estranho aí que está falando para a gente. A marca do conhecimento grego era de homens bonitos. Você percebe que as estátuas feitas das personagens gregos eram homens bacanas, fortões, bem aparentados. Quando uma mulher passa na rua e vê um cara bonito, ela fala que ele é um deus de onde? Ah, ele é um deus grego. A mulher fala para o marido às vezes, né? Você está denegrindo lá os de gregos, hein, meu irmão? Quando você fala para alguns maridos aí. Porque não é para todos não, é só para alguns. O que acontece, irmãos? A ideia da Grécia de que beleza estava associada a conhecimento. Conhecimento estava associado à beleza. E aquele homem esquisito, de uma aparência estranha, sobe numa pedra e começa a ensinar. E ele vai quebrando aquela cultura que foi trazida de que todo conhecimento trazia ao homem o conhecimento do celestial. E Paulo vai começar agora a dizer à igreja em Tessalônica exatamente sobre isso. O discurso de Paulo àquela igreja é o seguinte, irmãos, vocês precisam entender que a tristeza que vocês carregam não tem motivo. Porque aqueles que partiram antes da volta do Senhor, fiquem tranquilos, porque assim como o Senhor um dia ressuscitou, eles hão também de ressurgirem no último dia. Essa é a palavra de esperança que Paulo traz àquela comunidade de fé. Paulo está ensinando aquele povo o seguinte, olha, não fiquem preocupados. Porque, no meu entendimento, Paulo está querendo trazer um consolo àquela igreja, falando, irmãos, fiquem tranquilos, aqueles que partiram no Senhor, traz a nós uma esperança de que eles voltarão com o Senhor no último dia. Mas aqueles que não têm esperança não são como nós.
Não podemos dar a eles a mesma palavra, porque não tem esperança a eles. Agora, a cultura é algo tão forte naquele contexto. A cultura é algo tão forte para eles, que uma pessoa que estava morta estava associada a quem estava dormindo, só que ela não despertava mais. E eu comecei a estudar sobre isso esses dias. E estava ouvindo um médico falando sobre a expectativa de vida das pessoas. E naquele tema, ele falou mais ou menos o seguinte, eu tenho que ler, porque senão eu vou me enroscar. Ele falou o seguinte, que o sono é uma espécie de morte dos nossos sentidos. Tem pessoas que parece que morreu mesmo quando vai dormir, né? Eu não sei que, você olha assim, meu Deus, não é possível. Pode cair, está dormindo ainda, tem um terremoto, o peão está lá dormindo. Treme tudo, não olha para não constranger, mas tem alguém aqui assim. Parece que... Gente, você tem certeza? Dormiu. Esse médico estava dando uma alegação, ele é um neurocientista, ele falava o seguinte, que dormir é algo natural e nosso corpo precisa desse descanso. O problema é que alguns sentidos do nosso corpo, eles se desligam para o natural e se ligam a outras coisas. Daí talvez o sonho, até o pesadelo. Mas os nossos órgãos continuam trabalhando. Só que você não percebe. Para uns, é necessário dormir 8 horas para ter uma revigoração. Para outros, 12 horas. Para um jovem, até 14 horas. Eu não sei por que jovem dorme tanto e come tanto. Para os mais maduros, talvez um pouco menos de sono contínuo, mas um sono mais alternado. É aquele velhinho igual a mim, que onde chega, senta e dorme. Eu sou assim agora, meu. Eu estava um dia dentro do avião, sentado, e reclinei a poltrona para dormir. Mas você consegue dormir? Falei, moça, acordado e dormindo não vai fazer diferença se acontecer alguma coisa de ruim. Ela, mas pelo menos pode gritar. Falei, fique tranquilo que a senhora vai me acordar se o avião for cair. Fique tranquila que o seu grito me acorda. As pessoas não entenderam no contexto de Jesus o porquê que Jesus associou a morte também com o sono. Eles não conseguiram entender. Porque se os filósofos associam morte com sono, se a cultura entrou aqui, por que Jesus está associando morte com sono? É simples. Porque só Ele tem poder da palavra ao morto e Ele ressuscitar. Porque para Deus não faz diferença se você vai ressuscitar agora ou na ressurreição do último dia. Ele tem a palavra liberada que traz vida a quem está morto. Entendeu? Amém? É por esse motivo. Então, quando Jesus olha para a morte, ele não, isso é tranquilo. Levanta, filho, acorda. É interessante que no contexto do texto, Jesus dá uma palavra à filha de Lázaro, à filha de Jairo, dá uma palavra a Lázaro, à filha da viúva de Naim, só que ele não vai mais dar essa palavra. A Bíblia diz que um dia nós dormiremos. E ao fechar o olho aqui, tudo que esse mundo tem para nos oferecer não nos interessa mais. Segundo a teologia batista, que é a que eu acredito, e também é da maioria do povo, vamos fechar o olho aqui. E vamos ouvir um breve som de trombeta tocando. Será o melhor despertar que você já teve na sua vida. Porque você vai abrir seus olhos e vai estar diante do Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder sobre todas as coisas, e se possível já na Nova Jerusalém. Aí eu aplaudo o Senhor então, meu irmão. Pastor, mas e purgatório, intermediário? Não, não tem nada a ver com a gente. Não tem a ver com a gente. Na verdade, isso não tem nem explicação natural. Jesus está um dia, irmãos, sendo crucificado. E aquela cena do filme Paixão de Cristo, ela é muito forte. E o que muda naquela cena, de tudo que Jesus passou, a única coisa que muda é que a cena de Jesus foi de verdade e aquela foi cinematográfica. E uma outra coisa, Jesus também estava nu no Calvário. A sua maior exposição de vergonha é a nudez. Então está lá Jesus sendo crucificado, enfraquecido pelas chibatadas, furado de um lado, sangue escorrendo, coroa de espinho na cabeça, e de um lado e do outro, 2 ladrões conversando com ele. E Jesus está ali parado, esperando a sua hora de entregar seu espírito a Deus, porque agora temos um problema e uma crise
no cosmos. Jesus não pode morrer porque não pecou. Então o Espírito te mostra assim, o que eu faço? Eu não posso mexer nele porque ele não pecou. O Satanás faz o quê? Faz nada, fica só olhando. Ele tem poder para vencer a gente, não mexe com ele não. E aí o capeta olha para o céu e fala, e agora, o que a gente faz? Eu falo, calma, está no controle. Está lá Jesus. E antes dele entregar seu Espírito, porque senão ele ficaria lá até hoje crucificado. Porque não pode morrer. Não há imputação de pecado de morte para ele. Estaria lá até hoje, crucificado. Ele, bom, tem que acabar com esse negócio, porque o povo tem que ir para casa, tem que jantar, tem que assistir Netflix. Não, tem que cancelar Netflix, irmão, desculpa. Cancela esse negócio e vai ver outro canal. Está lá, pendurado lá, olhando, e o povo tem que pagar boleto amanhã. E ele tem que olhar para você e falar assim, eu te entrego meu espírito, porque eu também vou embora, vou ter que subir. Acabou, o povo tem que ir para casa, amanhã tem que pagar a conta. Só que antes dele falar, um ladrão fala, Senhor, lembra-te de mim. Porque o outro só quer descer da cruz. Dois ladrões. O que está à esquerda fala, Senhor, me dá uma chance de sair desse crime que eu cometi, sem pagar nada pelo erro que eu cometi. Me desce daqui. Se tu é filho de Deus, desce daqui e porra para a gente. Mas do outro lado, fala assim, Senhor, ele chama atenção, deve ter se curvado com toda a dificuldade do mundo e falou, sem vergonha, nós merecemos estar aqui, mas ele não cometeu erro nenhum. Aquele moço entendeu a mensagem da cruz. Na cruz. E aí o que Jesus fala? Porque ele fala, Senhor, se o Senhor puder, me dá uma força. O Senhor andou com Maria, andou com José, andou com João, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Filipe, André. O Senhor andou com essa turma toda aí. Mas se o Senhor puder, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quando o Senhor estiver lá no teu paraíso. Quem falou de paraíso para esse moço? Quem revelou para esse camarada que está na cruz, segundo a cultura católica de nome Dimas, quem foi que disse para ele, até na Bíblia também tem, quem disse para esse camarada do Evangelho de João, quem disse para esse camarada que lá no paraíso tinha alguma coisa para ele, e ele vira, Jesus já enfraquecido, ele olha e fala, hoje mesmo, a trombeta vai tocar para você, filho. Hoje é o dia da trombeta tocar. Deus entrega seu espírito. É interessante que, quando Paulo vai explicar, ele tem que usar a pessoa de Jesus, porque aquela igreja crê que Jesus ressuscitou, mas ele acha que a ressurreição é só para Cristo, não vai servir para todos nós. Só ele ressuscitou, porque só ele não cometeu pecado. Porque na cabeça da igreja de Tessalônica é o seguinte, olha, ele foi morto, venceu, mas nós, se morrermos, acabou tudo. Então, segundo os historiadores, se cuidavam das pessoas muito enfermas para que não morressem, para que não tivessem esperança da vida. Mas a obra do Calvário é a obra da redenção. Fomos justificados pela morte de Jesus naquele dia no Calvário. Foi justificado o ladrão na cruz. Foi justificado eu, você, a igreja de Tessalônica e todas as pessoas que foram alcançadas pela graça foram justificadas no Calvário. Essa é a maior mensagem que a ceia pode trazer para a gente. E aí, esse povo começa a pensar, então como é que funciona? Fiquem tranquilos, porque um dia, aleluia, o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e uma trombeta de Deus poderosa. Vai ser o maior evento que a humanidade já viu. Eu estava assistindo um dia a abertura das Olimpíadas e lá o jornalista falou, esse evento está sendo transmitido para 208 países no mundo, deve ser a maior transmissão da história. Na última foi a Copa do Mundo, é poderoso, nunca vai talvez ter um evento tão poderoso quanto as Olimpíadas. Eu pensei, fique tranquilo, porque um dia vai tocar uma trombeta poderosa, o Senhor vai descer do céu com poder e glória, e todos os quatro cantos da terra vão ter que se ajoelhar e confessar que Ele é o Senhor no céu e na terra e sobre todas as coisas. Pastor, como é que ele volta? Tem uma tese, tem uma teoria, mas a melhor de todas é que ele vai voltar. E não importa como, é que ele venha. Pastor, ele vai vir de avião? Não importa, ele vai vir, ele vai descer.
Ele vai descer. Ele vai chegar rápido, não importa, vai chegar. Uma coisa é fato, todos vão ter que se prostrar, toda a língua vai ter que conversar. E aí eu estava uma vez pregando sobre isso, no evento, numa igreja, e eu comecei a falar, irmãos, imagina toda a língua tendo que ajoelhar e confessar que Ele é o Senhor. Eu não tenho dificuldade, eu acabei de confessar aqui que Ele é Senhor, você acabou de confessar, mas tinha uma turma no passado e no presente, fala assim, esse aí não existe, é mentira. Fique tranquilo, querido, eu fico só rindo quando eles falam disso, porque eles vão ter que, se tiver morto, vai ressuscitar, para ter que dizer que Ele é o Senhor, porque não tem jeito, é toda a língua. O fofoqueiro vai ter que dizer, o ateu vai ter que dizer, aquele que abandonou a fé vai ter que dizer. E nós, irmãos, imagina, eu lembro de um irmão contando uma testemunha, pastor, esse irmão contando, pastor, eu tive um sonho. Falei, como é que foi o sonho? Pastor, o sonho foi o seguinte, o sonho foi que Jesus voltava e te entregava uns currículos na sua mão. Pô, que privilégio, irmão, olha só eu com os currículos na mão. E aí o Senhor ficava assim na porta da igreja, dando currículo para o povo que ia entrar no céu. Falei, uau, podia ser assim mesmo, né? Vou ficar com maior moral, né? Fala aí. Cheio, os currículos estão comigo, dá licença. Chegava assim lá, né? Soberba precede a queda, é melhor não. Estou lá com os currículos na mão, e no sonho, pastor, o senhor interrogou para minha esposa, aí ela entrou, e o senhor pulava, aleluia, chegou, porque, irmão, eu adoro a mensagem do céu. É a melhor mensagem que tem, o céu é maravilhoso. Eu fico pensando, como é que vai ser no céu? Rua de ouro, imagina a rua de ouro, irmão. Eu dei uma tropeçada num paralelepípedo de diamante, puxa vida, é diamante, né? E não vai ter machucado, ó que benção. Vai ter um rio no meio, o rio que alega a cidade de Deus, Salmo 46. Deus está no meio dela, no meio da cidade. A gente vai cantar para Deus, vamos adorar o Senhor. É o que a gente vê aí. Eu fiquei pensando e falou assim, pastor, e você? Pastor, o Senhor falou assim para mim, você tem que jejuar mais para receber o currículo. Eu acordei assustado. Falei, ei, estou no jejum de 40 dias agora. Nada como morrer e acordar com o despertar de Deus. Nada como isso. Agora pense, irmãos, pense que história maravilhosa, coisa linda. Está ali a igreja entristecida e recebe uma carta endereçada a ela. E a carta é clara. É para você, Tessalônico, que nasceu nessa terra, que está sofrendo, que está gemendo, que está tendo luta, que está passando pela dificuldade, porque não entende como vai ser a volta do Messias. Entenda, não fiquem preocupados, não vos entristeçais, eles já alcançaram aquilo que a nós ainda foi só promessa. Já alcançaram. Eles vão de ressuscitar no último dia. E o Senhor vai levantá-los. E é interessante que Paulo vai ensinar a igreja, dizendo assim, olha, portanto, consolem uns aos outros com essa palavra. Vai consolando aqueles que estão sofrendo por conta dessa luta e dessa dor. Essa é a mensagem que nós carregamos por conta da palavra do Evangelho. O Evangelho é transformação, ele é salvação, ele é restauração, ele é vida para aquele que não tem mais expectativa de vida. Essa é a mensagem do Calvário, essa é a mensagem da ceia. E o que Jesus fez? Ele nos deu uma dica. Ele falou assim, olha, vocês vão pegar um pão e o cálice, agora não, só vou ilustrar aqui. Vocês vão pegar o pão e o cálice, e esses dois elementos, o pão, que é o elemento que nós mais usamos aqui, e o vinho, que é a única bebida que tem além de água entre nós. E vão usar como sendo ferramentas de um memorial. Esse memorial vai ter um objetivo, de que vocês comam o pão e bebam do vinho até que eu venha, para que vocês se lembrem da dor do Calvário. Por isso que a gente canta, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também, ó, até por uma. Essa é a mensagem que a gente carrega. E por que Deus deixou um memorial? Para que você lembre todo dia. Todos os dias. Todos os dias. Seria bom se fizesse ceia todo culto. Para lembrar todo culto do sacrifício de Jesus. A gente faz no primeiro domingo do mês, porque tem toda uma engenharia por trás disso, negócio todo aí. Mas como é lindo saber que o Senhor nos deu um ensinamento para que a gente não se esqueça de que Ele morreu, mas Ele vai voltar. Começamos uma ceia aqui na terra, irmãos, com o pão e o cálice do vinho, que nós aqui usamos suco de uva.
mas terminaremos um dia, sabe onde? Nas bodas do Cordeiro. Essa é a mensagem da ceia para a gente. Hoje é com os nossos amados irmãos da nossa comunidade de fé, mas um dia estaremos todos reunidos na boda do Cordeiro. E eu vivi isso um dia, não que eu morri, né? Porque eu vivi um dia assim. Estava em Jerusalém, a gente vai estar lá em Jerusalém um dia, amém? Estava lá em Jerusalém com a Vivian, estava tendo a ceia, a gente chegou no Jardim do Túmulo, e eu comecei a chorar lá no Jardim do Túmulo, porque Jesus morreu ali, e ele saiu daquela, tudo indica que foi ali, pode ser que seja outro lugar, mas comercialmente é aquele lugar que eles usam. Para mim também não importa se foi lá ou foi na outra rua, o importante é que ele saiu do buraco, ele saiu da cova. E eu fiquei ali em pé, porque vai entrando de 2 em 2 ou 3 em 3 para ter foto, e eu travei na porta e fiquei olhando, e a minha esposa entrou, vem, eu fiquei ali imaginando, e passou um filme na minha cabeça, daqueles desenhos que a gente via quando era criança, da Bíblia, Jesus, a tumba abrindo assim, a porta se movendo, a pedra se movendo, Jesus saindo dali, andando, os varões correndo de um lado para o outro, e aí aquela confusão tremenda, e ele saindo, andando pela rua, e eu fiquei pensando nisso, foi aqui. E aí o guia, ele dá uma enfloreada, inclusive, Jesus ficou deitado nessa pedra aqui, eu falei, uau, eu deitei também, porque vai que, né, deitei também. Aqui, e aqui tinha um tecido sobre ele que foi encontrado dobrado, e a gente sabe que quando um nobre saía da mesa, se ele voltasse, se ele não fosse voltar à mesa, ele amassava a toalha e deixava sobre a mesa, e ele ia embora para casa, mas se ele fosse voltar para o banquete, o nobre, o rei, dobrava aquela toalha em 4 partes, com a ponta para cima, e ele colocava na mesa como um sinal de que eu vou voltar a comer aqui de novo, fiquem tranquilos. Ou seja, eu comecei a aprender aquilo, falei, meu Deus, então por isso que ele deixou o lençol lá, aquilo envolto ali, ele arrumou, porque ele disse, a mensagem é, eu vou voltar, eu estou saindo daqui, mas vou voltar, e fiquem tranquilos. Falei, uau, maravilhoso. E quando eu saí dali, recebi um cálice e um pedaço de pão. Eu ia chorando entre lágrima e o cálice, um cálice de madeira que eu tenho em casa até hoje, e sentamos nos banquinhos, e aí o pastor que estava conduzindo a caravana começou a falar, e uma banda começou a tocar, e a gente começou a chorar, e era tudo maravilhoso, e aí o guia dá toca uma sinetinha lá, e aí tinham lá uns 8, 10 países diferentes, tinha japonês, tinha angolano, tinha coreano, tinha tudo cristão, tinha alemão, russo, tudo misturado ali, e aí começaram a cantar a mesma música todos juntos. E aquilo para mim foi o mais impactante. Todos começamos a cantar a mesma música, porque ele vive. Todos. Começamos juntos, porque é meio combinado entre os guias, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida eu vi o povo cantando em várias línguas, eu falei, isso aqui vai ser o céu. Porque a Bíblia diz que de toda raça, tribo, povo, língua e nação. Aí eu caí ajoelhado, derramei o vinho, tive que pegar outro. A minha mulher fala assim, ai, mas faz muita vergonha, levanta. Eu ficava assim, Senhor, o céu vai ser assim. Por isso a mensagem da cruz é poderosa, irmãos. A gente só vai conhecer o inferno de ouvir falar, porque fomos alcançados pela graça do Senhor, fomos justificados pelo eterno, pelo soberano. Paulo quer ensinar isso para aquela igreja. Irmãos, fiquem tranquilos, os dias são difíceis, são de perseguição. A cultura tem tentado entrar na igreja para desvirtuar aquilo que nós ensinamos a você pela palavra apostólica. Mas aprenda uma coisa, igreja. Em breve ele voltará. Em breve a trombeta vai tocar. Vai soar uma trombeta poderosa. E aí, irmãos, Paulo está ensinando aquele povo exatamente isso. Não era uma ceia. Era uma aula de escola bíblica.
E o líder da igreja em Tessalônica, que possivelmente era Timóteo, nesse momento, a impressão que nós temos ao olhar o texto é de que Timóteo vai para Tessalônica para ajustar a igreja que estava numa crise tremenda. A impressão que nós temos ao estudar o contexto teológico é de que Timóteo chega lá para arrumar essa igreja. E ele chega com uma carta embaixo do braço. Essa carta não é para a igreja de Corinto, essa carta é para aquela igreja, porque Deus tem uma mensagem específica para aquele povo. A crise que aquela igreja passa, Deus tem resposta para ela. Por isso que cada comunidade de fé tem um jeito de ser, um jeito de fazer, um jeito de ouvir, um jeito de ser, um jeito de crescer, porque não dá para ser uniformizado. Paulo manda essa carta àquele povo. E agora, a mensagem que era de desesperança reacendeu a chama ao coração daqueles que precisavam da palavra de esperança. Como é lindo, irmãos, saber que Deus se preocupa com a dor que a sua igreja vive nesse tempo. Eu olho para essa mensagem, irmãos, de Paulo a Tessalônica, e trago à igreja brasileira e a nossa, principalmente hoje. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. Deus tem uma grande promessa ao seu povo, e Ele está ajustando a sua igreja para um tempo de um grande poder de derramar sobre a sua igreja nesses dias. Mas o nosso problema é que nós abraçamos todas as mensagens maravilhosas que já recebemos e deixamos de lado a mensagem da cruz. É essa mensagem que temos que levar. Até morrer, eu a vou proclamar. Esse é o nosso compromisso. Esse é um compromisso que temos. Eu me lembro de estar indo pregar num congresso, uma Assembleia de Deus. Cheguei lá para pregar, eu era o único tradicional lá, no Rinão, eu estou lá, e eu estou vendo o povo cantar essa música. Chegou minha irmã assim, eu amo a mensagem da cruz. Aí, que lindo. Foi um evento metodista, cheguei lá, do nada começaram a cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, vai morrer. Fui visitar uma igreja de um amigo que foi consagrado pastor na igreja presbiteriana. Ele pediu para cantar essa música. Sim, eu amo a mensagem. Essa música ela é universal. Não é do Bispo Macedo, ela é universal. Ela é de todo mundo. Todo mundo canta. Porque me parece que Deus fez um tratado com a sua igreja através dessa canção. Todos nós temos que amar a mensagem da cruz. E temos um compromisso com ela. Até morrer, proclamar. E eu me lembro de um irmão, longe daqui. Fui pregar numa cidade bem longe, longe de longe. Não vou falar mal porque tem gente daqui lá, confins da terra. Cheguei lá naquela cidade, irmãos. Tinha um irmãozinho de 92 anos, numa aceleração que eu nunca vi igual. Aquele irmão corria uma meia maratona e a gente aqui não corre. Irmão Davi, ele cantava, então eu direi, abre-se o mar, o irmãozinho pulava, levantava a mão, e eu fiquei olhando aquele velhinho e falei, esse cara vai ter um troço. Não tem uma ambulância aqui na igreja, não tem médico aqui não, pastor. Não, irmão Davi, ele é assim mesmo, ele pedala 3 quilômetros para voltar para casa de bicicleta. Ele tem 60? Não, 92. Mas como é que 92 está assim, rapaz? Ninguém aguenta, já está no 4º casamento. Falei, já enterrou 3 mulheres, está na 4ª agora, e a 4ª eu acho que vai também descer a tumba fria, porque o velho é intenso, é intenso. Ele é intenso. 20 e poucos filhos, 60 e tantos netos, negócio assim, bisneto tinha uma meia dúzia. Falei assim, cara, esse cara aí vou beber da água que ele bebe, né? Porque vai que, né? Mas me conta aí, acabou o culto, falar, irmão Davi, foi uma honra. E o louvor acabou de cantar, começaram a cantar uma música de adoração. Esse irmão estava de mãos levantadas, assim, lá no canto, encostado na parede, olhos fechados. De repente ele abriu os olhos, começou a escorrer lágrimas, ele olhava para o céu. E eu falei assim, esse é o adorador que eu busco ser. E eu fui lá abraçar esse irmão, ele me abraçou, choramos junto. Quando eu acabei de pegar, eu falei, irmão, que benção. Ele, pastor, amanhã tem que voltar, né? Que horas é, pastor? 7h30, estou aí amanhã, 7h30. Montou na bicicletinha, ligou o farolzinho da bicicleta, aquela lanternazinha, foi pedalando, foi embora. E aí eu fui para o gabinete, eu não queria mais saber da igreja, eu queria saber do irmão Davi. Mas me conta. E o pastor falou assim, rapaz, todos os filhos crentes, todos casados com mulheres crentes. Tem um monte de pastor, um monte de músico, tem um aí que é advogado, tem um que é empresário, que construiu inclusive esse templo aqui, foi o filho dele, que já até morreu esse.
tem outro que é neto, que é pastor, outro é missionário, outro é cantor de não sei o quê, outro é não sei aonde, o bisneto dele está nos Estados Unidos estudando, é todo mundo crente lá, porque esse velho, ele é apaixonado por Jesus. A mãe dele achou que ele tinha nascido morto, pegou ele, entraram numa carroça para levar ele para o hospital para nascer, para o posto de saúde, sei lá, a 90 anos, não sei nem como é que nascia, se era hospital, se era posto de saúde, não sei como é que era, a parteira, e aí ele estava morto, que a parteira falou, o médico, não sei, ela botou no colo a mãe e falou assim: Senhor Jesus, meu primeiro filho, não deixa ele morrer não, ele vai ser teu para sempre. E ele começou a chorar no colo da mãe, e está vivo aí. E a mãe falava para ele assim: Davi, você é de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E esse cara é o maior evangelista da cidade, ele fala isso para todo mundo, ele é uma febre. No outro dia eu cheguei cedo para conhecer o irmão Davi de perto, né? Eu cheguei na cedo e estava com a vassoura varrendo a frente da igreja. Ô meu irmão, peraí, vamos bater um papo aqui. Não, pastor, já vou acabar. Manga dobrada, já meio encurvadinho, e fomos para o gabinete bater papo. Irmão, como é que é isso? Ele me disse isso que eu falei agora: pastor, a gente não canta, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. 3 anos depois, fui convidado para pregar de novo nessa igreja, não tinha agenda, falei: pastor, e o irmão Davi? Morreu. Falei: puxa vida, pastor, tanta gente ruim para morrer no Brasil, vou logo o irmão Davi? Poxa vida, tem um monte de gente que eu dava uma lista aí para morrer. O que Deus fez um negócio desse, rapaz? Ô Senhor, mas você não tem noção do que aconteceu no enterro dele. Ressuscitou? Não. Melhor, pastor, eu estou ansioso. Fizemos o culto na igreja, 200 pessoas se renderam a Jesus. Até depois de morto, o velho está dando fruto. Eu falei: uau, o que é isso? É uma vida que entendeu: eu preciso carregar para sempre a mensagem da cruz. Não importa as outras são maravilhosas. A da prosperidade é boa, a da bênção é boa, a da cura é ótima, a do avivamento é sublime, mas a única que traz salvação é a mensagem da cruz. Ela traz vida. Ela traz vida. Temos que amar a mensagem da cruz, porque não fosse a mensagem da cruz, onde você estaria agora? Alguns talvez estivessem mortos por conta do uso excessivo de álcool, de droga, de prostituição, de tabagismo. Talvez alguns estivessem mortos porque se envolvessem com coisas ilícitas. Talvez alguns já estivessem presos, estivessem enfermos. Mas um dia a mensagem da cruz entrou no nosso caminho. A cruz nos atropelou, meu irmão. E eu aprendi isso, que a mensagem da cruz muda tudo, quando eu pousei em Jerusalém. Porque eu saltei lá, subindo a ladeira para chegar ali, eu pensei: meu Deus, de onde eu vim e do que eu recebi, eu não podia estar aqui. Porque não fosse a mensagem da cruz, o que seria de mim, filho de pais separados, criado com um monte de gente diferente, dentro de uma comunidade ultra carente, dos mais pobres possível que tinha. A gente era dos mais pobres porque os pobres davam as coisas para a gente. O pobre ganhava coisa, o que não queria dava para a gente. Era assim. Qual era a perspectiva? Eu nunca entrei numa escola privada, sempre escola pública, do primeirozinho lá até o 3º ano do ensino médio. Tem público. Comia na escola porque não tinha comida sobrando em casa. Eu lembrei, lá em Jerusalém, eu tenho que amar a mensagem da cruz. Se ela mudou a minha vida, vai mudar a sua também, no nome de Jesus. Se agarre à mensagem da cruz. Vai falando de Jesus até você morrer. E se estiver perto de morrer, agarra na mão do médico e fala: estou morrendo. A mensagem da cruz, hein? Não deixe passar. Fui a um hospital visitar uma pessoa que estava muito, muito enferma. Eu quero terminar com esse testemunho. Era uma senhora, muito crente, muito enferma. E eu chegava no hospital para visitá-la, sentava do lado da cama. Ela falava: pastor, por que você não toca um violão? Porque é tão bom ter um violão com a gente.
Me mano, não dá para fazer tudo também. Não, aprende, isso é novo. Aí levava comigo o irmão do violão. E ela, com dificuldade na coluna, ela andava e chamava as enfermeiras para o pastor está aqui, ele vai falar da mensagem para você, vem cá. E as enfermeiras vinham e parava o médico no hospital público. E as baias do lado tiravam, abriam as cortinas. E o que é isso aqui, minha irmã? Evangelismo, pastor, evangelismo. O que aconteceu? Eu pedi a Deus para Deus me dar um ministério de pregar no hospital e Deus nunca me permitiu. Mas o estado terminal, o Senhor cumpriu a promessa. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. E eu falava de Jesus para as enfermeiras todo dia, para o médico todo dia de plantão. Pastor, amanhã tem médico que não gosta de Deus não, vem falar para ele. E essa irmã testemunhava. E ela partiu, e fomos para o enterro. E as enfermeiras estavam chorando no enterro. E uma falou assim comigo: pastor, quero agradecer ao Senhor, porque essa mulher aí, na reta final da vida dela, ela pegou na minha mão e falou assim: que pena, que eu vou morar na Nova Jerusalém e você vai para o inferno, filha. A moça começou a chorar, porque ela era filha de pastor, que tinha largado Jesus para o namorado. E a moça começou a falar: não vou para o inferno, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Jesus me quer, eu vou para o céu. A irmã colocou a mão na cabeça dela e falou: Senhor, que bom. Que eu vou encontrar lá contigo na eternidade. As pessoas largam Jesus por qualquer coisa. Largam Jesus por tudo. Mas uma pessoa com câncer, com coluna arrebentada, problema na bacia e totalmente destruída pela sua saúde, estava ali do lado, segurando a mão de uma ex-crente, dizendo para ela: que pena que eu não vou te ver na Nova Jerusalém. E essa moça no cemitério me abraçou e falou: pastor, garante para mim que eu vou para o céu. Eu peguei a Bíblia e falei assim: minha irmã, eu não garanto nada, mas o Jesus que me salvou vai te salvar também. E o enterro virou um culto de salvação, porque alguém entendeu a mensagem da cruz. Até morrendo, ela proclamou. A ceia fala de tudo isso. Fica de pé, pega o seu pão, pega o seu cálice. Pega o pão e o cálice, por favor. Você tem um compromisso com o Senhor. Sabe qual é o meu compromisso com o céu? Até morrer pregar Jesus. Quando eu olho a história dos missionários que morreram por conta do nome do Evangelho, me constranjo por eles. Mas também me alegro em saber que eu pude financiar muitos deles que ali morreram, pelo menos os da minha geração. Eu não quero crer que exista um crente, irmão crente, que dentro de um mês inteiro ou de um ano inteiro não deu uma oferta boa para missões. Não é possível, você não se converteu ainda. Não é possível, irmão, não é possível. Não é possível. Não é possível. A Ucrânia caiu um míssil lá na casa do pastor, destruiu a igreja, todo mundo arrebentado lá, ninguém morreu, acabou com tudo. No dia seguinte, o povo tirou os escombros, pegou um violão e começaram a cantar louvor na frente do prédio destruído. Nós não temos templo, mas temos a certeza de que a trombeta vai tocar e estaremos com o Senhor na eternidade. Não tem a ver com conforto, não tem a ver com estrutura, embora seja tudo isso muito importante, tem a ver com a mensagem que carregamos. Irmãos, o Senhor nos chamou para carregarmos a mensagem da cruz, porque chegará um dia em que nos encontraremos com o pão da vida, porque aquele que come desse pão jamais tem fome, aquele que bebe dessa água jamais tem sede. Erga esse pão bem alto, feche seus olhos. Se você está com o pão e o cálice, faça um compromisso com o Senhor. Diga: Senhor, eu não posso ir para o céu e deixar minha família toda se perder. Eu vou orar, vou jejuar, vou pregar, vou ler a palavra, vou ter compromisso contigo, vou queimar por Jesus, até toda a minha casa servir ao Senhor. Os meus amigos de trabalho, os meus amigos da faculdade, eu não posso permitir que essa turma se perca. Todos vão conhecer a mensagem da cruz. Todos vão conhecer a mensagem da cruz. Erga o pão. Jesus pegou o pão,
partiu e disse: esse é meu corpo, que é partido por vocês, Alameda. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, comamos o pão nesse momento. Depois de haver ceado, tomou um cálice, dizendo: essa é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice nesse momento. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. E diga: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti, para levar toda a minha família para a Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida muito essa semana. Que o mês de outubro seja o melhor mês da sua vida. E que você saia daqui proclamando a mensagem da cruz. Que essa semana alguém seja impactado pela palavra da cruz pela sua vida. Que as pessoas desesperançosas encontrem a mensagem de esperança através da sua vida, em nome de Jesus. E que você essa semana alcance vidas ao Senhor só em proclamar a mensagem da cruz. Se você está afastado da fé nessa manhã, quer voltar para Jesus, a gente vai ficar aqui para te receber. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente também. Mas a gente vai estar daqui cantando morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Morte e choro, tristeza e dor. Porque estaremos na Nova Jerusalém. Vamos cantar? E você vai em paz, em nome de Jesus. Morte e choro.